Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante para quem estuda, trabalha ou se interessa pela área da educação, os fundamentos da educação. Quando falamos em educação, não estamos falando apenas de ensinar conteúdos, passar atividades ou aplicar provas. Educar é um processo muito mais amplo. A educação envolve pessoas, conhecimentos, valores, culturas, experiências e também a sociedade em que vivemos. Por isso, para compreender melhor o processo educativo, precisamos conhecer algumas bases importantes. As bases históricas, filosóficas, sociais e psicológicas. Ao longo deste vídeo, vamos entender cada uma delas e perceber por que elas são tão importantes para a formação de educadores e para a construção de uma educação de qualidade. Que são fundamentos da educação? A disciplina Fundamentos da Educação estuda as bases e os princípios que sustentam a educação como uma prática social. Mas o que isso significa na prática? Significa que a educação não acontece de forma isolada. Ela possui uma história, é influenciada por diferentes ideias e filosofias. Acontece dentro de uma sociedade e também precisa compreender como as pessoas aprendem, e se desenvolvem. Estudar os fundamentos da educação nos ajuda a conhecer a origem e a evolução da educação, compreender diferentes pensamentos educacionais, analisar a relação entre escola e sociedade e entender os processos de aprendizagem e desenvolvimento, que são fundamentos da educação. A disciplina Fundamentos da Educação estuda as bases e os princípios que sustentam a educação como uma prática social. Mas o que isso significa na prática? Significa que a educação não acontece de forma isolada. Ela possui uma história, é influenciada por diferentes ideias e filosofias. Acontece dentro de uma sociedade e também precisa compreender como as pessoas aprendem, e se desenvolvem. Estudar os fundamentos da educação nos ajuda a conhecer a origem e a evolução da educação, compreender diferentes pensamentos educacionais, analisar a relação entre escola e sociedade e entender os processos de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, essa disciplina nos oferece uma visão mais ampla, da educação. Ela nos ajuda a perceber que ensinar exige conhecimento, reflexão e compreensão da realidade. E é justamente por isso que os fundamentos da educação são tão importantes na formação de qualquer profissional da área da educação. Principais conteúdos da disciplina. Agora que já entendemos o que são os fundamentos da educação, vamos conhecer 4 grandes áreas que se completam. A primeira é a história da educação. Elas nos mostram como as ideias e as práticas educacionais foram mudando ao longo do tempo. A segunda é a filosofia da educação, que nos convida a refletir sobre questões como por que educar? Qual é o papel do educador? Que tipo de sociedade queremos construir? A terceira é a sociologia da educação, que analisa a relação entre educação, sociedade, cultura, desigualdade e contextos sociais. E a quarta é a psicologia da educação e do desenvolvimento, que procura compreender como as pessoas aprendem e se desenvolvem em diferentes fases da vida. Essas áreas não funcionam separadamente, pelo contrário, elas se completam e ajudam o educador a compreender a educação de forma integral. Então não esqueçam, a disciplina ela aborda 4 grandes áreas que se completam para entender a educação de forma integral.
que é a história da educação, a filosofia da educação, a sociologia da educação e a psicologia da educação. Chegamos agora em um tópico muito importante. A história da educação, ela estuda a evolução das ideias pedagógicas, das escolas e das formas de ensinar ao longo do tempo. Isso é importante porque a educação que conhecemos hoje foi construída historicamente. As formas de ensinar não foram sempre iguais. Em diferentes épocas e sociedades existiram diferentes objetivos, métodos e formas de organização da educação. Ao estudar a história, percebemos também que a educação é influenciada pelo contexto social, cultural, econômico e político de cada período. Conhecer o passado nos ajuda a entender o presente. Muitas práticas educacionais atuais possuem relação com ideias construídas anteriormente. Da mesma forma, alguns desafios que enfrentamos hoje também têm raízes históricas. Por isso, estudar a história da educação não é apenas olhar para o passado, é compreender de onde viemos para refletir sobre onde estamos e pensar em caminhos melhores para o futuro. E aqui a gente já segue falando, sobre o papel do educador. A filosofia da educação nos ajuda a refletir sobre os objetivos e os valores presentes no processo educativo. Ela nos faz pensar além dos conteúdos. Por exemplo, o que significa educar? Educar é apenas transmitir informação? Qual é o papel do professor? Qual é o papel do estudante? Que valores queremos desenvolver? Essas perguntas são muito fundamentais, porque toda a prática educativa está relacionada, de alguma forma, a ideias e valores. A filosofia também contribui para a formação de um educador mais crítico e consciente, um profissional que não apenas repete métodos, mas que pensa sobre suas escolhas e compreende as consequências das suas práticas. Aqui já vamos falar da educação, direitos e deveres, educar e garantir direitos e formar para a vida. A sociologia nos ajuda a compreender a relação entre escola e a sociedade. A educação acontece dentro de um contexto social. Por isso, fatores como cultura, economia, política, desigualdade e condições de vida podem influenciar as experiências educacionais. A escola é um espaço de convivência. Nela encontramos pessoas com histórias, culturas e realidades diferentes. Por isso, a educação também precisa promover respeito, diálogo, inclusão e valorização das diferenças. A sociologia nos ensina a refletir sobre questões importantes, como a igualdade de oportunidades e o acesso à educação. Quando compreendemos a relação entre educação e sociedade, percebemos que educar também pode contribuir para a formação, transformar realidades, ampliar oportunidades e formar cidadãos mais críticos e participativos. Por isso, conhecer contextos dos estudantes e da comunidade é uma parte importante do trabalho educativo. A educação é um direito de todos e um dever compartilhar entre família, escola, sociedade e Estado. A educação é um direito, é garantida pela Constituição Federal, deve ser acessível, gratuita, inclusiva e de qualidade. Visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao exercício da cidadania. É uma base para a construção de uma sociedade justa, democrática e solidária. A educação, não somente a escola, a educação também é dever da família acompanhar, incentivar e participar do processo educativo. Da escola, oferecer ensino de qualidade e formar cidadãos, do aluno estudar, respeitar e valorizar o ambiente escolar, e do Estado, que é garantir políticas públicas, investimento e igualdade de acesso. Então, esses são os direitos e deveres. Aqui a gente já entra em um assunto que é a psicologia da educação e o desenvolvimento,
que é outro fundamento essencial, é a psicologia da educação e do desenvolvimento. Essa área busca compreender como as pessoas aprendem, pensam, sentem e se desenvolvem ao longo do tempo, né? Ao longo ali da sua vida, da sua jornada. Cada estudante possui uma característica, uma experiências e ritmo de aprendizagem diferente. Por isso, não podemos esperar que todas as pessoas aprendam exatamente da mesma maneira e no mesmo tempo. A psicologia da educação contribui para que o educador compreenda aspectos cognitivos, emocionais e sociais envolvidos na aprendizagem. Ela também nos ajuda a reconhecer a importância da motivação, das relações afetivas, da curiosidade e de um ambiente acolhedor. Compreender o estudante como um ser completo é fundamental. Aprender não envolve apenas memorizar conteúdos. A aprendizagem também está relacionada às emoções, às experiências e às interações com outras pessoas. Por isso, uma prática educativa de qualidade precisa respeitar as diferenças e criar oportunidade para que todos possam aprender. Mais do que conhecimento, a escola ensina valores que nos acompanham por toda a vida. E o que são valores? São princípios que orientam nossas atitudes, decisões e relações com as outras pessoas e com o mundo ao nosso redor. Aqui eu venho mostrar para vocês a importância dos fundamentos da educação. Depois de conhecer essas áreas, fica mais fácil entender por que os fundamentos da educação são tão importantes. Eles ajudam o educador a compreender melhor a realidade em que atua, refletir sobre suas práticas e tomar decisões pedagógicas de forma mais consciente. Conhecer os fundamentos também permite perceber que a educação pode transformar realidades. Por meio dela, desenvolvemos conhecimentos, ampliamos oportunidades, promovemos inclusão e contribuímos para a formação cidadã. A educação acontece durante toda a vida em diferentes espaços. Por isso, aprender é um processo contínuo. Nós também podemos fazer a diferença valorizando os estudos, respeitando professores e colegas, fazendo perguntas, sendo curiosos e compartilhando conhecimentos. Educar não é apenas ensinar conteúdo, educar também é inspirar sonhos, despertar potencialidade e ajudar pessoas a construir caminhos para o futuro. Para finalizar, vamos fazer um breve resumo. Hoje aprendemos que os fundamentos da educação nos ajudam a compreender as bases que sustentam o processo educativo. A história da educação mostra como as ideias e práticas educacionais foram construídas e transformadas ao longo do tempo. A filosofia da educação nos ajuda a refletir sobre os objetivos e os valores e o sentido de educar. A sociologia da educação mostra a relação entre escola, sociedade, cultura e desigualdades. Já a psicologia da educação e do desenvolvimento nos ajuda a compreender como as pessoas aprendem e se desenvolvem. Quando reunimos todos esses conhecimentos, conseguimos enxergar a educação de uma forma mais ampla e consciente. A educação é uma ferramenta poderosa. Ela pode ampliar conhecimento, criar oportunidades, formar cidadãos e transformar realidades. E eu quero deixar uma pergunta para você refletir. De que maneira você acredita que a educação pode transformar o mundo? Se você gostou desse conteúdo, deixe no comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue acompanhando os próximos vídeos aqui do canal Josi Educa. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.